Eu queria saber o seguinte, se o Pablo Marçal não se comportasse da maneira como ele se comportou, ele ia chegar encostado nesses dois gigantes que estão de um lado unindo forças da direita, centro-direita, centro-esquerda, e do outro lado à esquerda, ou não? Será que ele não errou talvez na dose, mas esse comportamento não indica que a neutralidade... Onde é que está a outra candidata do Novo? É isso que eu estou perguntando. Não, mas então, existe espaço para o candidato moderado que fala, responder. Eu tenho minha proposta, é assim, educadamente. Não. Existe. Tanto existe que essa eleição foi o drive de boas gestões. Exatamente. O drive dela foi as boas gestões. Drive de boas gestões? Não, mas aí eu acho que os caras só botaram se matar na campanha? Essa campanha marcada até por crimes, né? Nós estamos falando de uma campanha... A Ellen, depois o Guilherme, volta a palavra para o Guilherme. Uma campanha marcada por crimes em São Paulo, mas também em outras cidades também. Agora, eu acho que a campanha da cadeirada. A gente precisa lembrar disso, né? Não dá para dizer que foi uma campanha temperada, baseada só em projetos, porque, especialmente, vamos fazer o recorte aqui para São Paulo, nós não vimos projetos, nós não vimos pautas assim. Agora, essa questão que o PSD, que o Guilherme traz, a questão do PSD, eu acho que precisa considerar o fator de que é um recorte municipal e que 89% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes, ou seja, são municípios que não querem tanto saber de pautas ideológicas ou posicionamentos porque estão ali batalhando com questões de orçamento, são municípios pequenos que querem saber de questão técnica. Então, não é que o povo necessariamente é de centro, é que essa eleição ela já tem um caráter mais técnico e os candidatos então, vão refletir essa necessidade. Se a gente visse essa prevalecência toda do PSD numa eleição federal, onde temas, né, na qual temas ideológicos são mais necessários aí de discussão, então aí a gente poderia concordar. Mas nesse momento, acho que não. Mas, Ellen, é engraçado. Deixa eu ouvir a Ellen primeiro, depois eu quero ver você, Guilherme, e a Luana. Só fazer o giro, depois girando a roda. Você quer monopolizar a palavra. Não, eu quero nada. Ellen, eu quero te perguntar o seguinte. Nós temos um laboratório... São Paulo, a cidade de São Paulo, é o laboratório do país. Tem brasileiros de todas as origens aqui, de todos os locais, todas as raças, todas as ideologias que aqui se encontram. Eu acho que quando eu pergunto sobre o comportamento eleitoral, eu não estou pegando uma cidade de 2 mil habitantes, estou pegando a capital paulista. Nesse caso, me impressionou, não vi uma campanha de propósito, uma campanha de apelação, de ofensas, de agressões. Ou seja, então, será que aquele que fica neutro, que quer tem que fazer mesmo esse comportamento circense? Essa dúvida que eu tenho, eu queria ouvir você, a Luana e o Guilherme. Eu acredito que tem espaço, sim, porque a gente está falando de São Paulo, foi uma eleição que monopolizou o Brasil inteiro, a gente teve um candidato muito disruptivo e, por isso, monopolizou o Brasil inteiro. Agora, se você pega, por isso que eu falei que foi o drive das gestões bem avaliadas, as gestões bem avaliadas se elegeram em primeiro turno com uma aprovação muito grande, votações muito grandes, o que mostra, aí concordo com você, Henrique, o aspecto que a eleição municipal é o que mexe com o nosso dia a dia, ela é muito menos ideológica, vai ter creche, vai ter transporte, é isso que as pessoas querem saber, e aí os prefeitos que estavam bem avaliados foram para lá, levaram inclusive em primeiro turno, ou já estão muito bem posicionados em segundo turno para seguir adiante. Diferentemente, por exemplo, do que dizia Lula um ano atrás, que essa seria a eleição da polarização. Não se viu isso, não foi isso. São Paulo, acho que é uma eleição atípica, chamou a atenção. Eu sou gaúcha, moro aqui há muitos anos, é uma prova de que aqui está tudo isso. A minha cidade, Gravataí, no Rio Grande do Sul, tem um monte de gente me perguntando, mas e o Pablo Marçal, vai para o segundo turno? Vai para o segundo turno? Porque monopolizou pelo tipo de disruptura, de disruptividade que ele trouxe para a eleição. Mas não é parâmetro. Acho que dá para fazer política sem necessariamente ser um demônio da Tasmânia no meio de uma eleição. O Tarcísio é prova disso. Tarcísio Olavo de Nunes é prova disso. Aliás, São Paulo... O Nunes ainda ganhou. Sim. Tá mais à frente. É isso que eu quero saber. Mas olha só, eu tô focado no fenômeno Pablo Marçal. O Nunes tinha uma base de vereadores enorme, apoio do governador, apoio do Bolsonaro, e ainda assim foi raspando pro segundo turno. Não quero tirar o mérito, mas espera um pouquinho. Eu quero focar no Pablo Marçal. Meu querido Guilherme Mendes, o Pablo Marçal se colocou como o mais anti-esquerda que eu já vi. Desde o Bolsonaro não vi nenhum candidato tão anti-esquerda quanto ele. E ser anti-esquerda quase o colocou no segundo turno, tendo... Nem sei quanto tempo ele tinha de televisão. Não tinha. Sem tempo de televisão. Muito bem. O Lucas Pavanato é o vereador anti-esquerda, incorpora a anti-esquerda. Ele vai provocar
pessoal da esquerda. Foi disparado o vereador mais votado. É nisso que eu estou dizendo. Será que ser antidireita e anti-esquerda não é um momento de polarização do país refletido na maior capital desse país? É isso que eu queria perguntar para você, Guilherme, sem fugir da pergunta. Capês, claro que não. Acho que você citou 2 exemplos de 2 grandes candidatos que conseguiram juntar votos, só que eles também têm um outro ponto em comum. Eles são popstar da internet. Esse é o ponto. A questão aí não é ser anti-esquerda ou anti-direita, a questão é a facilidade de se comunicar no meio digital. Tanto Pablo Marçal quanto Lucas Pavanato são estrelas da internet e cada vez mais a internet mostrou que tem acesso e tem capilaridade e que leva o eleitor a votar. O mesmo aconteceu com João Campos no Recife. Apesar de ser um jovem moderado, com uma trajetória diferente desses dois, porque tinha um histórico político familiar considerável, ele era muito presente nas redes sociais. E ele próprio disse, tanto é que a alcunha dele era o prefeito TikToker. E ele conseguiu uma vitória avassaladora, com um estilo totalmente diferente desses dois. Ele fala manso, ele é simpático, ele é sorridente, muito efetivo nas suas políticas públicas, e o povo foi lá e o outorgou o segundo mandato com muita folga. Acho que aí, Capês, a questão não é ser estridente nas críticas, no radicalismo, então no espetáculo. A questão é estar presente ou não, ou saber estar presente nas redes sociais. Pablo Marçal é um fenômeno da comunicação, seja ela da comunicação política ou da comunicação empresarial. Mas ele já juntava... Guilherme, novamente... Antes de estar na política. Mas novamente, Guilherme, se ele soube se comportar nas redes sociais... porque ele se comportou nas redes sociais como anti-esquerda. É isso que eu tô... Esse é o ponto. Henrique Krieger. É o ponto. Ele já era um fenômeno. Ele já era um fenômeno de rede social antes de colocar... Não, pera um pouquinho. Ele era um fenômeno nas redes sociais, mas não começou com 29 pontos, e a pessoa não abre um perfil e se torna o fenômeno do dia para noite. Ele está nisso há muitos anos. Todos esses que a gente citou aqui tiveram posicionamentos veementes de liderança política para o público que seguia. Então, sim, é presença nas redes sociais? Mas a pergunta é, como é essa presença? Ele não é um fenômeno de graça. Agora, vou perguntar para a Luana. Mas ele não ficou... Posso ouvir a Luana Tavares? Ele não ficou famoso. Vamos ouvir a Luana Tavares, Guilherme. Lembre-se que na outra eleição ele teve mais de 200 mil votos. A eleição em que ele foi caçado. Então, veja, não é uma estreia. E segundo, ele já era muito conhecido nas redes sociais, mais de 12 milhões de seguidores, antes de ser político. O Pablo, todos os outros que a gente citou aqui na mesa, já tinha o Pavanato, que nós falamos aqui agora. Um exemplo. Não. Um exemplo. Porque se a gente for falar, a Tabata também é uma candidata que ficou famosa com redes sociais através da eleição de 2018. Deixa eu pegar o argumento. Perde no bairro dela. Ela era da mídia tradicional. No bairro dela. Calma. Mídia tradicional. Ela era comentarista política. Palavra comigo, por favor. Não era comentarista política. Por favor. Não era comentarista política? Como não? Luana Tavares, a não era. Voltou de Harvard, veio pro Brasil. Eu vou ter que tocar o sininho aqui da escolinha do professor Raimundo. Meu Deus! Guilherme, blém. Dá 0 pra comentarista. Guilherme, não fique nervoso. Liga pra Tabata aí, pergunta pra Tabata. Luana Tavares. Vamos apostar no ar. Capês, corrija aqui, porque isso é fake news. A Tabata Amaral era comentarista de uma rede, inclusive concorrente à nossa. Comentava sobre política, comentava sobre ciência. Na construção do Estado dela. Está feita a correção. Guilherme Mendes, por favor, eu vou ter que ser indelicado. Guilherme Mendes fez a correção, está correta a fala dele. A Tabata Amaral foi comentarista de uma rede que eu não sei qual que é, mas foi concorrente. Agora, deixa eu estar satisfeito. Vou perguntar para Luana. Vamos lá. Se é verdade o argumento do Guilherme Mendes de que basta ser um astro das redes sociais e não se comportar politicamente sem neutralidade, se nós tivéssemos uma eleição Anitta versus Neymar, porque são aqueles campeões de seguidores, cada um tem mais de 50 milhões de seguidores, e são um de direita, outra de esquerda. Garantiria a eleição simplesmente pelo fato de eles serem campeões, se eles não tivessem um discurso que soubesse embalar uma postura ideológica palatável ao eleitor? Sem dúvida não, Capês. Não é uma eleição e não é um momento que a gente vive. Apesar das eleições municipais, eu concordo aqui super com a Ellen, com o Henrique, enfim, em relação ao que é uma eleição municipal. Atuo com isso há 20 anos, sei que a eleição municipal está lá na ponta e realmente muito distante, né?
das pautas ideológicas. Porém, nos grandes centros, né, nos municípios menores, com certeza essa avaliação ela fica completamente dispersa de acordo com as correntes políticas que já estão ali e, de fato, a entrega de serviços públicos conta muito. Mas quando você fala dos grandes centros, nesse momento, e eu queria chamar a atenção aqui do que a gente acabou de discutir, a eleição de São Paulo ela não foi uma eleição municipal, principalmente para Pablo Marçal. Ele não estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo, gente. Ele estava concorrendo a uma vaga e a um espaço político para que ele fosse candidato, para que ele seja candidato em posicionamento nos grandes centros. Por exemplo, os exemplos que a gente trouxe aqui, Recife, né? Ali está claro que é uma liderança de esquerda. Então, associou uma liderança de esquerda com uma boa avaliação, ele fez uma eleição com 80%, assim, a eleição histórica, né, da cidade de Recife, a votação histórica que João Campos recebeu. Então, assim, ali teve um fenômeno que uniu as duas coisas, um posicionamento político e uma entrega que estava sendo bem avaliada pela população. Mas, nesse momento no Brasil, é muito difícil você ser moderado. A gente está passando por um processo de instabilidade política onde qualquer posicionamento que não esteja alinhado a as duas vias que hoje estão polarizando, diminui sim a chance desse candidato. Senão a gente teria conseguido, apesar das cadeiradas, apesar dos socos e de toda a situação trágica que a gente teve aqui na eleição, a gente teria conseguido ter um pouco mais de resultado em outros candidatos moderados a partir, né, de um posicionamento ali, até uma forma das pessoas irem contra esse tipo de posicionamento. Pelo contrário, uma pessoa que teve esse posicionamento teve aqui mais de 1.600.000 votos e teve quase ali perto de disputar o segundo turno. De novo, é uma eleição que foi um trampolim e não foi uma eleição falando com o eleitor, falando dos problemas da cidade, falando com quem está aqui. Tanto é que as pessoas lá na cidade da Ellen sabiam quem era o candidato aqui de São Paulo e foi assim no Brasil inteiro. Agora eu quero devolver a palavra ao nosso Guilherme Mendes, fazer uma pergunta para ele com o comentário do Henrique Kriegner. Agora que eles acalmaram um pouco. Estavam quase se pegando aqui. Chega, as cadeiras aqui não precisam ser parafusadas. Não. Por favor. Então, eu queria perguntar para você, Guilherme, com o comentário do Henrique depois. Eu senti a ausência do presidente Lula na campanha do Guilherme Boulos. Seria um mau pressentimento? Em que sentido mau pressentimento? Que o Boulos não vai ganhar. Não, veja, na véspera da eleição, o presidente Lula estava aqui na Zona Leste fazendo carreata com o Guilherme Boulos. Eu acho que ele estava presente. E é até bom que ele não estivesse, porque ele, como presidente da República, ele tem que se manter distante de uma eleição, porque ele vai e é presidente de todos os prefeitos. E o candidato e prefeito reeleito Eduardo Paes, a primeira coisa que fez foi agradecer ao presidente Lula. E o presidente Lula esteve muito menos no Rio de Janeiro do que esteve em São Paulo. Então, acho que faz bem ele ficar distante, qualquer que seja o resultado, até porque ele, como presidente da República, vai continuar governando todas as cidades do Brasil. Participar não faz parte, não cabe ao presidente da República, e acho que o presidente Lula já disse isso uma vez, ser cabo eleitoral de ninguém. Pelo contrário, os outros é que devem ser cabos eleitorais do presidente, seja ele quem for. E acho que é importante vocês colocar uma questão. O eleitor rechaçou esse modelo estridente de fazer política. O fato do Pablo Marçal não ter ido para o segundo turno, o fato do Datena, depois do episódio da cadeirada, ter tido uma votação pífia, mostrou o quê? Que o caminho não é esse. O eleitor não quer isso. Porque se fosse diferente, o Datena era para ter subido e muito, e aparentemente na primeira pesquisa ele subiu, mas na hora que abriu a urna, a votação dele foi irrisória, beirando 1%. E o Pablo Marçal, apesar de ter feito tudo isso, veja, o xingamento, o murro na cara, nada disso fez o eleitor se convencer de que ele seria a melhor opção para São Paulo. Quais foram as opções? Um político tradicional de esquerda, deputado federal, e o prefeito, cuja alcunha é caminho seguro. Você quer mais segurança do que isso, do que o lema é esse, caminho seguro? Muito bem. Agora vamos ao comentário do Henrique Kriegner. Parece que o desempenho de Pablo Marçal para o Guilherme Mendes foi decepcionante, pelo que eu concluí da sua fala. Queria os seus comentários. Sobre a questão do presidente, na verdade, o Boulos escondeu intencionalmente o presidente Lula por conta da rejeição também ao governo Lula nesse momento. Se o Lula estivesse em alta, com certeza ele apareceria muito mais. Da mesma maneira como o Boulos escondeu a Marta.
só vice-candidata a vice, que apareceu em pouquíssimos compromissos de campanha, inclusive agora, surpreendentemente, mas apareceu sem não dar nenhuma palavra, né? A gente vê o oposto, o outro comício acontecendo, o outro pronunciamento ali, o Nunes se pronunciando, a própria esposa do Nunes, que nem candidata ali muito mais à frente, falando, enfim, e outras pessoas ali que também não deveriam estar naquele palanque, mas estão falando. Então, o vice Boulos, do Nunes falou, ele vai escondendo as pessoas, Henrique, de uma forma muito interessante. Não vamos distorcer para as pessoas. E o que é interessante a gente colocar também... O vice do Nunes falou... aqui sobre... Deixa ele terminar. Não, eu deixo, é que a gente não pode mentir. Mas não é mentira. Não pode mentir. Não é mentira, Guilherme. A gente não pode mentir ou manipular, não podemos fazer isso. A sua análise não é a verdade absoluta. Não, mas eu estou te perguntando objetivamente. O vice do Nunes falou... Vou pedir ao Guilherme Mendes que espere... Vou pedir ao Guilherme Mendes que espere o Henrique Kriegner terminar o comentário dele. Tá. Sim. Faço uma parte rápida. Eu quero ouvir o comentário da Ellen Brown sobre essa pergunta que eu fiz, a participação do presidente da campanha do Boulos. E peço serenidade, por favor. Então termine aqui o Henrique Kriegner, depois, serenamente, o Guilherme Mendes faz, sem acusar os outros de mentira. O fato não anula se a Marta falou ou não. E o meu ponto aqui é que a Marta ficou com o que um dia foi conhecido, inclusive, sobre de Martalândia, né? Era o que as pessoas chamavam ali a Zona Sul de São Paulo. Era uma pessoa que deveria estar muito mais presente. Não está. Então, Boulos tem figuras que ele foi. Na campanha de 2020, Boulos foi muito mais ativo com Erundina do que Marta. Então, nós temos que analisar que isso aqui não é acaso. Isso aqui também tem uma razão pela qual ele está trazendo. E aí, goste ou não da razão, existe uma intencionalidade por detrás disso. Guilherme, qual foi o seu aparte que... Não, é que é engraçado que são dois pesos e duas medidas. Quando a prefeita Marta... Boulos, ele não gosta. Não é isso, não, Henrique. Não coloca a palavra na minha boca. Então vai lá. A prefeita, a candidata a vice, estava ao lado do seu candidato na chapa. Na imagem aí, cadê o candidato a vice? Tá ali no canto. Cadê ele? Ele teve... Onde é que tá? Não, mas a ele posição... Ele tá do lado? Ele tá do lado? Posição, onde é que tá? Eu não estou enxergando. Liga pro coordenador. Então pede o meu óculos, sei que eu não estou enxergando. Não. Eu quero comentar para você. Uma instrução o comentário do próximo comício. Você que estava dando instrução pro Guilherme Boulos, eu estou só te perguntando, cadê o candidato a vice do Ricardo Nunes? Eu estou me perguntando por que Marta Pergunta, não falou. Cadê o apoio? Ela está do lado do candidato dele. Que eu quero trazer o segundo também. ponto é, você colocou... Você mencionou Você acha quem é Guilherme Boulos para esconder a participação do presidente Lula? Escondeu. Que venceu na capital. Escondeu. Venceu Olha aí. todas as eleições. Ótimo ponto, Guilherme. E a questão é a seguinte... Escondeu a participação do presidente Lula, escondeu e alterou o posicionamento dele a respeito Você acompanhou a agenda dos candidatos? Escondeu e alterou o posicionamento dele a respeito da criminalização ou descriminalização do aborto. Ele escondeu muitas coisas nessa campanha que agora, então, quem no tem segundo que dar turno, conselho para marqueteiro agora, é você, não sou outro eu. ponto que vocês falaram aqui, só até para trazer... Se ele concluir, eu quero ver a Ellen. Em termos até da análise, é com o Datena. O Datena, ele teve sim um crescimento de 2 pontos depois da cadeirada, né, nas pesquisas imediatas que saíram dali, e que é um fato lamentável, que ainda é preocupante o fato de não ter sido punido por isso, a gente já falou disso, mas o Datena, ele não caiu só por conta de uma rejeição da população à cadeirada. A campanha do Datena, acompanhando, você vê o Datena nas ruas por um compromisso ao dia. 20 minutos ali. Ele mesmo, quando foi votar ontem, saiu o vídeo dele falando, qual que é o nosso número, Zé? Perguntando pro Zé Aníbal. Falou que ele votou na Tabata. Falou brincando até, votei na Tabata, de engano aqui. Então, assim, o declínio do Datena não pode ser entendido somente como uma rejeição à questão da cadeirada, dizendo que a população agora está rejeitando esse modelo mais agressivo. Eu ainda acho, infelizmente, e aqui eu vou acho que fazer um coro com o que já falaram, infelizmente que existe parcela da população, sim, que gosta do clima pegando fogo e da eleição maluquices, ou lógico, né? Tá, agora os dois colocaram a posição. Ellen, o que você atribui? Houve uma participação? Não houve? Com relação à ausência do vice, eu vi pelo menos um vídeo do vice, o candidato a vice na chapa do Ricardo Nunes com o Bolsonaro pedindo voto abertamente e, a meu ver, acho que influenciando nessa reta final. Eu não vi essa ausência que o Guilherme Mendes disse. No palco ele não estava, mas a gente não pode atribuir isso por querer esconder ou não. Eu queria te ouvir. Ele estava do lado do Tarcísio. Não está no enquadramento, mas está do lado do Tarcísio. Ah, então ele estava? Estava, só então vamos ouvir a Ellen, por favor. Governador do estado. O Melo estava do lado do Tarcísio, mas realmente não falou. Não apareceu tanto na campanha, mas fez a live que muita gente está atribuindo a ter sido uma live fundamental quando o Bolsonaro... Ele viajou para o Rio de Janeiro para fazer essa live com o Bolsonaro.
a pedido de Tarcísio e daquela cúpula que a gente está vendo ali no palco, nessa imagem. Tem ali o Kassab, tem ali o Baleia Rossi, o Tarcísio. Essa tríade é a grande tríade que ajudou a costurar e sem ele seria muito difícil o Ricardo Nunes estar aí nesse segundo turno, porque era um candidato difícil de ser trabalhado. Agora, Lula participou de algumas campanhas até o mês de agosto. Acredito que ali em agosto ele começa a tirar o pé, entendendo que o cenário é muito complicado e não querendo colar sua imagem a esse cenário complicado de derrotas do PT, que não levou nenhuma capital. Está no segundo turno, por exemplo, em Porto Alegre, mas com uma dificuldade imensa, com uma Maria do Rosário que tem uma rejeição muito grande. Em Fortaleza, ele foi para o segundo turno, a despeito com o Evandro Leitão, a despeito do que apontavam as pesquisas, que não apontavam, né? Houve um pedido ali do PDT para que o Lula não influenciasse tanto na eleição. Agora o Evandro Leitão vai para o segundo turno, a ver se o Lula vai participar. Mas, por exemplo, o Lula veio aqui no sábado, antes da eleição, mas era para ter vindo uma semana antes, não veio. Realmente se retirou. Agora, ele passou quase que a campanha inteira mais fora do país do que dentro, né? Teve isso. Eu acho que a preocupação dele maior está mais para fora do país do que para dentro. Ele influenciou muito menos na eleição do que se esperava para muitos candidatos petistas. Luana Tavares. Sim, a minha linha é muito parecida com a da Ellen. Realmente não foi uma participação contundente. E também a gente viu, assim, o efeito dessa participação aqui em São Paulo, ela pesou, ainda que tenha sido com ressalvas aí dessa preponderância, né, que tanto o presidente Lula quanto o Jair Bolsonaro poderiam ter, mas também por conta desse holofote enorme que a campanha recebeu. Assim, seria muito difícil prever qual seria o resultado, sendo que cada dia tinha um evento diferente, né? Uma mudança diferente ali em relação a quem era o agressor, o agredido, quem poderia ser delatado, quem poderia ser ali processado por alguma outra denúncia sendo fake ou não, né? Como a gente viu que aconteceu. Então, um cenário muito delicado realmente. E eu acho que essa análise, né, de como ficaram as prefeituras no Brasil é muito importante se fazer para entender qual foi a força ou a perda de força que esses partidos mais importantes ganharam, né? Os partidos de centro-direita ganharam muito mais e foi o que mais foi, inclusive, divulgado entre ontem e hoje aí, em relação ao resultado da eleição. Só que, comparando com o resultado das eleições anteriores, os partidos de centro-direita tiveram mais ou menos a mesma configuração ali em números de prefeituras, né? Foi grande, foi maior, é a maior participação entre todos os partidos, mas comparando com o cenário de 2020, não é assim um aumento ou um crescimento tão grande. O PL é a novidade, né? Por ter uma participação maior, foi 44%, se eu não me engano, o salto que o PL teve, e o PT que teve um salto ali de algumas prefeituras, né? Comparando da última eleição para essa, mas não foi um salto grande, como a Ellen colocou, em capitais principalmente, que é onde seria a grande força. Ou seja, acho que tudo é passível de se analisar, entender ali, né, para que lado que foi, para que vento que soprou, mas o que mais importa, na minha visão, para quem está aqui acompanhando a gente é o que isso muda na minha vida, o que vai acontecer nas eleições no segundo turno, o que vai acontecer nas campanhas de 26, a partir desse resultado, porque a prefeitura, apesar de atender as demandas do cidadão no dia a dia, são 4 anos que a gente vai ter, seja com Bolo, seja com Nunes daqui para frente, ela é, sim, a base eleitoral, apesar da polarização e todo esse debate nacional não influenciar, o que influencia são as prefeituras no momento de campanhas nacionais. Por quê? São elas que fazem as bases eleitorais para os candidatos que vão vir em 2026. E os partidos de centro-direita realmente foram os que se beneficiaram, principalmente o PSD, obviamente aí sendo o primeiro, né? E cresceu 33%. Olha, Luana, olha o Melo Araújo ali ao lado do Tarcísio ali. Voltaram a imagem. Voltando a imagem.